Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui em mais uma reunião do grupo de fotônica. Acredito que seja a penúltima desse semestre. E na reunião de hoje, então, a gente vai ter aqui a apresentação da Júlia, que é aluna do professor Leonardo, vai falar um pouco sobre o que ela vem fazendo na iniciação científica dela. Por favor, Júlia. Olá, boa tarde. Eu vou apresentar um pouco sobre o projeto que a gente vem fazendo nos últimos tempos, que é para conseguir determinar a eficiência quântica da formação de estados tripletos através do processo da saturação da fluorescência. Nossa. Tá. Primeiro, só um sumário, para ter uma noção básica da ordem que a gente vai seguir. Na introdução, inicialmente, eu vou apresentar aplicações, né, do uso dos estados tripletos e a motivação, no caso, para a gente estudar eles. E eu vou falar um pouco das técnicas atuais que a gente já tem para fazer essa medida. Eu vou falar um pouco dos prós e dos contras dela. Depois eu vou passar brevemente por uma introdução teórica, passando pelos conceitos que são necessários para entender toda a caracterização que a gente vai fazer. E depois eu vou explicar, de fato, o procedimento experimental e como que os dados são obtidos e apresentar os resultados experimentais. Bom, primeiramente, a motivação do estudo desses estados é uma das principais aplicações do estudo do cruzamento entre sistemas, porque quando você tem a formação de um estado tripleto, tipicamente, quando ele retorna, ele gera oxigênio singleto, e isso tem várias aplicações de terapia fotodinâmica, principalmente no caso para o tratamento de cânceres, porque o oxigênio ele elimina as células cancerígenas. Ele, localmente, onde ele é produzido, ele causa uma morte celular. Então, agora na introdução teórica, a gente tem o diagrama de Jablonski, que ele é muito utilizado, e ele vai expressar de uma maneira resumida e bem visível, assim, bem palpável, os principais estados eletrônicos das moléculas e todos os processos envolvidos nas transições. No caso, as moléculas estudadas foram porfirinas, e tem-se que elas podem ser tratadas como no estado S0 e S1, a gente pode tratar, na verdade, como um diagrama, como se fossem 4 fases, por conta dos estados vibracionais. E, além disso, os estados excitados, S2, S3, por aí, e assim em diante, eles têm tempos de vida tipicamente muito rápidos, e por conta disso a gente não inclui eles nesse diagrama, porque o nosso estudo ele vai ser na escala de tempo de nanosegundos, e por conta disso isso possibilita que a gente faça uma análise das populações apenas do estado fundamental, do estado excitado singleto e do estado excitado tripleto. Eu coloquei ao lado do diagrama uma tabelinha com os processos que a gente vai tratar e mais ou menos o tempo que eles levam para ocorrer. Tendo em mente que na técnica em questão, ela trata da gente excitar uma amostra 2 vezes, com pulsos separados mais ou menos na ordem do tempo de vida de fluorescência dessa molécula estudada. Então, com base nisso, a gente vai ver uma primeira fluorescência com intensidade I, por exemplo, I0, e depois a gente pretende observar qual vai ser a intensidade da fluorescência do segundo pulso, num tempo após. Com base nisso, tendo em mente que a gente está se tratando no regime de nanosegundos, tem aqui indicado que a absorção ela ocorre em 10 a menos 15 segundos, então ela é uma ordem de tempo bem menor. Por conta disso, a gente trata a absorção como um processo imediato, praticamente. Aqui a gente tem o tempo de vida do estado singleto e o tempo de vida de cruzamento entre sistemas, que eles são bem próximos. Então, no tempo da medida que a gente vai fazer, eles irão ocorrer de maneira mensurável. E a gente vê que a conversão interna, que é um outro processo que a gente tem no diagrama, que é o KCI,
ele acaba sendo mais rápido. Então, a gente pode considerar que, por exemplo, quando a gente vai analisar as equações do estado S0, S1 e T1, as moléculas que relaxaram através da conversão interna, elas já teriam esse relaxamento, já teria ocorrido quando a gente vai analisar a fluorescência do segundo pulso. E, por fim, o tempo de vida do estado excitado tripleto, ele é bem maior, ele é de 10 a menos 6, ou até ele vai a dezenas de segundos. E, com base nisso, a gente tem a garantia de que, durante as medidas, as moléculas que foram para o estado tripleto, elas ainda não vão ter retornado desse estado. Porque é tudo uma questão, no caso, de que as moléculas que vão aqui para o estado, não sei se dá para ver meu cursor, mas as moléculas que vão para o estado tripleto, elas demoram muito para voltar, e aí, por conta disso, a gente vai ter uma quantidade menor de população em estado fundamental, e essa população menor vai causar uma fluorescência menor quando o segundo pulso chegar na amostra. Um outro fator muito importante que a gente tem aqui são as constantes de decaimento, que é o K. E essas constantes, elas são relacionadas a cada processo. Essencialmente, o K é o inverso do tempo de vida desse processo, como eu falei aqui, o tempo de vida de fluorescência, o tempo de vida do estado tripleto, etc. E a gente separa tipicamente em dois, que é o KR, que é os processos de desativação por métodos radioativos, então a fluorescência entra aí, e o KNR, que no caso a gente vai separar entre o KCIS, que seria o K de cruzamento entre sistemas, que é o que a gente quer analisar, e também o K de CI, que é o K da conversão interna. Esses dois processos não são radioativos, e aí também se encontra a dificuldade de mensurar eles diretamente, né? Já tentando mensurar através da incidência de fluorescência acaba ficando mais fácil, porque a gente consegue medir facilmente com o detector óptico. Também é importante essa relação aqui de que o inverso do tempo de vida de fluorescência, ele é igual à soma desses Ks. E também aqui a gente tem que ressaltar o valor da eficiência de fluorescência, que por mais que ele não seja necessário, ele é um valor bem útil que a gente também vai analisar. Então, para entender melhor um pouco todo o modelo que representa essas transições, a gente tem as equações de taxa, que elas vão expressar mais ou menos a movimentação da população das moléculas entre cada um dos estados. Então, inicialmente, quando a molécula não foi excitada, a gente teria tudo no estado S0. E a gente está, então, retratando aqui através da excitação, após a excitação, como que vai ocorrer a progressão dessa população do estado fundamental e dos estados excitados. A gente trata aqui a excitação como simplesmente a seção de choque da molécula no comprimento de onda necessário e pela energia do nosso pulso. E a gente tem, então, inicialmente, quando a gente excita, essas moléculas vão sair do estado fundamental, então a gente tem esse termo negativo. Mas após isso, elas vão para o estado excitado singleto, e de lá elas podem decair para o estado fundamental, ou, através da fluorescência, né? Ou elas podem transicionar para o estado tripleto, através do cruzamento entre sistemas. Então, nisso, a gente tem esse termo aqui, em função do tempo de vida da fluorescência, e que também expressa a taxa de eficiência de tripleto, que é essencialmente qual parcela das moléculas excitadas vai para o estado tripleto. A gente tem também para S1, que é essencialmente a quantidade de moléculas excitadas e o decaimento delas com o tempo. E a equação também para o estado tripleto, que é essencialmente da quantidade de moléculas que vai para o estado singleto, a parcela que tem a eficiência de quantidade de tripleto, que de fato vai ocorrer o cruzamento entre sistemas. Só para esclarecer aqui, a gente tem a equação que representa a curva de fluorescência, então a gente tem a intensidade da fluorescência em função do tempo. A gente vê que a gente tem um decaimento exponencial de acordo com o tempo de vida de fluorescência. Então, quanto maior o tempo de vida, mais as moléculas vão demorar
para retornar ao estado fundamental. E um parâmetro muito importante que a gente vai utilizar, como a gente está tratando de uma excitação, de 2 excitações consecutivas, é esse delta, que de cada pulso, no caso, que ele retrata qual parcela, no caso, das moléculas disponíveis no estado fundamental serão excitadas pelo pulso. Isso depende majoritariamente da intensidade do pulso, né? Porque a gente tem aqui que esse termo relacionado à absorção, o delta pelo HN, ele são parâmetros constantes. E o que a gente vai ter como variação vai ser esse F de P, que no caso é a fluência do pulso, que ele é essencialmente integral da intensidade de fluorescência em todo o tempo que o pulso atinge a amostra. Eu devia ter colocado essa equação aqui. Então, esse delta P ele vai expressar para a gente mais ou menos qual parcela das moléculas são excitadas com aquele pulso. Expandindo um pouco aquela equação com base agora no delta P, a gente obtém essas equações aqui. E essa notação aqui ela serve para sinalizar de qual pulso estamos falando, porque a gente vai precisar equacionar a população dos 3 estados, tanto para o primeiro quanto para o segundo pulso, para depois fazer a comparação. Aqui na direita, a gente tem um gráfico do modelo teórico, essencialmente, de como seriam as curvas, uma curva onde a gente tem uma eficiência de tripleto por volta de uns 30%. Então, a gente vê que a linha tracejada preta ela indica o estado fundamental, a linha azul, o estado singleto excitado, e a linha tracejada em verde, o estado tripleto. A gente vê aqui que no começo a gente tem dentro da população o estado fundamental, e assim que o pulso atingir a amostra, a gente tem uma absorção imediata, praticamente, por conta do regime do tempo que a gente está tratando. Então, a gente tem que uma grande parcela de moléculas vai para o estado singleto, e ela vai decaindo, conforme aquela equação que eu havia mostrado. Espera aí. Rapidinho, eu não sei por que eu estou falando aqui. Voltei. Eu não lembro. Tá, acho que é mais ou menos onde eu tava. A gente tem, então, conforme essas moléculas que estão no estado S1 vão relaxando, uma parcela delas, na verdade, sofre cruzamento intersistemas e vai para o estado tripleto. Então, a gente tem um aumento na população em tripleto, conforme também a população no estado fundamental vai aumentando. Quando o segundo pulso chega, cerca de 15 nanosegundos depois, nessa situação, a gente vê aqui claramente que a população no estado fundamental, que o primeiro pulso encontrou disponível para ser citada, é bem diferente da população no estado fundamental que o segundo pulso vai encontrar. Isso é em partes por conta da fluorescência que ainda das moléculas que estão no S1 que ainda não foram, que ainda não relaxaram através da fluorescência, e também por conta dessas moléculas que estão em estado tripleto, que vão demorar ainda muito mais para retornar ao estado fundamental. Então, com base nisso, a gente tem essa diferença aqui na fluorescência, na intensidade da fluorescência. E o principal valor que a gente vai analisar aqui é justamente esse ΔN, que é a diferença da população no estado fundamental em relação ao primeiro e ao segundo pulso.
mas só com esses dados a gente não, com esses dados separados a gente não consegue ainda obter, então a gente tem que conseguir uma relação de dependência da intensidade da fluorescência relativa a cada um dos dois pulsos. Então a gente tem que conseguir parametrizar a intensidade do segundo pulso em relação aos dados que a gente tem do primeiro. Isso a gente consegue fazer com essa equação aqui, agora com o auxílio do termo ΔN. Então, essencialmente, a intensidade do segundo pulso vai ser a fluorescência remanescente do primeiro pulso ainda, que como deu para ver, como é possível observar, muitas moléculas ainda não relaxaram e estão no S1. Então, somada ao DEL, que no caso é a população que seria citada pelo segundo pulso, da quantidade de moléculas do estado S1, que estava disponível no estado S1, mais esse ΔN. O ΔN, tipicamente, ele vai ser um termo negativo, né? Porque a gente trata aqui que a gente tem um valor menor, aqui seria por volta de 0,6 menos 1. Então, seria menos 0,4. Então, com isso, a gente faz essa correção de qual que seria a intensidade esperada na intensidade da fluorescência do primeiro pulso, de acordo com a população remanescente. Expandindo um pouco essa equação aqui, colocando de fato a equação de taxa para o estado singleto e expandindo o termo ΔN, a gente tem essa equação aqui. E, por fim, quando você isolar, né, o termo de eficiência quântica do feed tripleto, que é o que a gente quer obter, a gente consegue essa equação aqui. Só para facilitar a observação, aqui tem duas curvas teóricas também. Uma onde a gente não tem nenhuma conversão para o estado tripleto. Então, a gente vê aqui que a linha do tripleto fica no zero durante todo o tempo. E os dois pulsos eles vão apresentar, de fato, a mesma intensidade, porque esse ΔN aqui, ele vai ter um valor que ele vai ser precisamente o valor que é da fluorescência ainda que remanesce do primeiro pulso. Não vai ter nenhum do tripleto envolvido. E aqui, nessa segunda curva, a gente teria a curva de uma molécula onde não tem, onde a eficiência de tripleto é de 100%. E a gente vê que praticamente fica uma curva sem interrupções, né? Porque as moléculas não retornam a S0. Aqui tem esse degrauzinho, porque eu fiz com um pulso citando 95% da amostra. Então, ainda sobra um pouco de população no estado fundamental, quando o segundo pulso atinge. Eu devia ter feito esse tanto 100%, que daria para ver que ficaria só uma curva normal de decaimento de fluorescência, e o tripleto aumentando. Bom, agora um pouco do procedimento experimental. Além dessa análise do cruzamento entre sistemas, a gente também fez a caracterização das moléculas estudadas, porque elas não tinham nenhuma caracterização de parâmetros fotofísicos básicos feitas ainda, como espectro de absorção e de fluorescência. Então, essas moléculas foram diluídas em DMSO, com concentração final por volta de 10 a menos 4 mol por litro. E os espectros de absorção e fluorescência foram medidos da maneira usual, com o espectrômetro UV-Vis e o fluorímetro. Eles já estão apresentados logo embaixo. Com o auxílio do fluorímetro e do espectrômetro também a gente conseguiu calcular a eficiência quântica de fluorescência dessas moléculas, para a gente ter uma noção mais ou menos de qual parcela da relaxação dela ocorre através da fluorescência. Isso foi feito através do método de Brouwer, que é essa equação que está abaixo, onde a gente utiliza uma amostra de referência, que já teve a fluorescência medida e já tem o valor bem conhecido. Nesse caso, a gente usa a amatoporfirina diluída em DMSO mesmo, para facilitar os cálculos. E a gente pega a intensidade total, na integração da curva da intensidade do comprimento de onda medido. E a gente compara de acordo com a absorvância também que a gente obtém com o VVIS.
Por fim, a gente também fez estudo dos tempos de vida de fluorescência, que é necessário, porque a gente pode ver que o tal está muito presente nas equações anteriores. A gente fez com a estação em 515 com laser faros, que também foi utilizado posteriormente para a análise do tripleto. E tá. E através de uma estação só, no caso, a gente obteve a curva de decaimento e, com base nesse ajuste, a gente conseguiu obter os tempos de vida das duas amostras. Eles se encontram aí embaixo, tanto a eficiência de fluorescência quanto o tempo de vida. Mesmo as duas amostras contendo átomos diferentes, né, de metais diferentes, os resultados para elas foram bem próximos, ainda mais considerando dentro do erro, né? Elas apresentam uma fluorescência baixa, de cerca de 2%, então isso indica que uma parcela considerável, né, os outros 98% das moléculas excitadas, elas relaxam através de outros meios, sendo essa a combustão interna ou o cruzamento intersistemas. A gente também tem o tempo de vida por ordem de 10 nanosegundos, que é uma ordem próxima da diferença de tempo entre os pulsos que a gente utilizou nesse experimento. Aqui na montagem experimental, de fato, para o experimento da análise do tripleto, a gente tem ele expressado nesse desenho, essa figura. Foi utilizado o laser faros novamente, para excitar as amostras. E tem todo um circuito pelo qual o feixe da luz vai passar. E primeiro ele é direcionado, né, em direção a mais ou menos o local da amostra. Ele passa por um telescópio que é utilizado para ajustar o tamanho dos feixes, porque ele vai divergindo com o tempo, e como a gente observa aqui, um dos feixes ele vai acabar andando uma distância maior que o outro, que é o que leva a diferença temporal. E aqui a gente tem um divisor de feixes. Ele vai refletir metade do feixe e a outra metade vai ser transmitida e passar por essa série de espelhos aqui para voltar na mesma direção. E por fim, as duas passam por uma lente convergente que depois chega na amostra. E é importante que na amostra, claramente, a cintura dos feixes dos dois pulsos, ela tem que ser bem semelhante, porque senão a gente não vai ter um ΔN realista. A gente vai ter uma população excitada diferente dos dois pulsos, porque de fato a área, né, o volume, no caso, no qual eles incidiram foi distinta. Por fim, na parte dos resultados, a gente tem... Nossa, tá. A gente tem a curva da fluorescência, no caso a gente obteve as fluorescências para os dois pulsos, e foi analisada a saturação da fluorescência, essencialmente nós fomos aumentando a intensidade do laser conforme as medidas eram feitas. Então, com base nisso, o delta lá que eu citei anteriormente, ele se aproximava cada vez mais de 1, que é uma excitação total das amostras das moléculas presentes no estado fundamental. E essa curva de saturação da amostra, ela serve para a gente conseguir estimar esse ΔN e também a fluorescência relativa entre os dois pulsos. A gente pode ver aqui que a intensidade de fluorescência para cada valor de potência ela vai subindo, ela vai aumentando, até que chega num patamar por volta de uns 50, né, microjoules, onde esse aumento para, né, ele praticamente dá uma estagnada. E aí que a gente caracteriza que o laser está excitando toda a população no estado fundamental.
Então, aqui a curva rosa, ela apresenta a fluorescência para o primeiro pulso, e a curva azul representa a fluorescência para o segundo pulso. A gente vê essa diferença da intensidade bem visível, que deixa claro que uma parcela das moléculas ela não retornou ainda ao estado fundamental quando o segundo pulso atingiu a amostra. E aqui à direita tem um gráfico exprimindo os valores calculados através daquela equação anterior da eficiência de cruzamento entre sistemas. A gente pode observar que aqui no começo tem os valores bem esdrúxulos, que seria de 200%, que é impossível. Mas isso deve ao fato de que no começo o ΔN estimado ele é bem preciso, por conta que a gente pode ver esses pontos aqui no começo. E ainda tem uma parcela da população no estado fundamental, então ainda tem uma parcela da população, na verdade, que não foi excitada pelo primeiro pulso. E então esse ΔN acaba tendo certas imprecisões em um regime que não atinge da saturação. Conforme a gente tem uma excitação, uma parcela maior das moléculas, a gente vê que dá uma estabilizada aqui o valor, e ele ficou por volta de 39%, 38%. Nossa, coloquei a qual era qual. Acho que 39% para platina e 38% para o paládio. Com base nesses valores da eficiência quântica do tripleto e de fluorescência, a gente consegue calcular as taxas que eu citei anteriormente de ativação de radiativas e as não radiativas. No caso, agora a gente separou entre a conversão interna e o cruzamento intersistemas. E não tem mais nada, gente, desculpa. Eu não consegui terminar.